Olá, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui estou eu para mais um tema. Com vocês. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês. Hoje vai ser muito bom, vai ser uma bênção, uma maravilha. Vale a pena ficar aí, irmão. Vale a pena assistir esse sermão maravilhoso. Eu estudei bastante a semana toda, orei muito a Deus para Ele colocar as palavras na minha boca, para eu falar aquilo que tem que ser dito. Então, vale muito a pena você ficar aí, você acompanhar com a gente esse sermão maravilhoso. Pega a tua Bíblia, você vai aprender muito também. Hoje eu estou especialmente para falar a respeito do sábado. Como prometido, eu disse que faria ainda um vídeo, faria um sermão, um vídeo a respeito do sábado. Já falei a respeito da lei, já falei da lei e da graça, já falei a respeito da Trindade. É só você procurar aí, se você que não assistiu ainda, você que está a primeira vez no canal aí, quiser assistir alguns vídeos aí para você, com sua Bíblia, para você interagir, vai ser maravilhoso. Tem muito a Deus, tem muito a dizer. Hoje é especialmente específico só o sábado. O sábado ele deve ser guardado pelos cristãos ainda hoje ou não? O sábado ele era só para os judeus ou não? Tudo isso a gente vai ver dentro da Bíblia. A Bíblia é que tem que falar. Não é religião A, não é religião B, mas sim a Bíblia, a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, irmão, confira. Paulo diz que a gente deve ser igual aos bereanos. Então, confira. E Deus vai lhe dar a iluminação certa. Ore, peça a orientação a Deus. Veja se realmente o que vai ser pregado, o que vai ser falado aqui, se assim procede. Os tempos são maus. E o que é o pecado? Feito eu falei no vídeo. O pecado é a transgressão da lei. Tem pessoas que estão em pecado hoje e nem sabem. Tem cristão que está indo para a igreja todo dia com a Bíblia na mão, está em pecado e não sabe. Por quê? Está transgredindo o mandamento de Deus e nem sabe. Mas Deus diz em Oséias aqui a seguinte coisa. Vou falar aqui rapidinho. Em Oséias para poder ir para o tema real. Irmão, deixa teu like. Aperta no like aí no gostei. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Envie essa mensagem para outras pessoas, para que ela alcance outras pessoas, para que outras pessoas venham estudar esse tema maravilhoso. Então, por que é importante a gente estudar hoje? Porque o engano hoje está muito grande. Jesus disse em Mateus 24 que, se possível, for enganaria até os escolhidos. E exatamente é o que está acontecendo. Pessoas, sinceramente, dentro das igrejas, dentro das denominação, dos CNPJ, que não faz a mínima ideia o que Deus quer dizer, o que a palavra de Deus diz, e sendo enganado. Por líderes, falsos mestres, falsos líderes religiosos. E esse é um ponto-chave. Deus diz em Oséias 4, verso 6, o meu povo é destruído por lhe faltar o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, como meu sacerdócio. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que é que acontece? As pessoas hoje, a Bíblia diz assim que quem desvia o ouvido de ouvir a lei, ou seja, os mandamentos, até a sua oração é abominável. E tem pessoas hoje que é assim, se você for falar do mandamento de Deus, não, mandamento não, tá desviando o ouvido, irmão. A Bíblia diz que até a oração dessa pessoa é abominável. E muitas vezes você tem condições de obter o conhecimento, mas você não quer perder tempo
para ver um sermão feito esse agora. Você perdeu um pouco de tempo aí, 1 hora e meia, não sei, talvez até 2 horas, porque hoje eu estou com os textos muito bom, muito esclarecedor para não restar dúvida. Então, o que acontece? Se você não quer, não perde tempo, não tem paciência, negligencia, você tem a oportunidade, tem o mapa, mas você não quer. Então, a Bíblia diz, em Oséias, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas por quê? Porque rejeitaram o amor à verdade. Então, porque vocês rejeitaram, então também eu esquecerei de vocês. É isso que Deus diz. A partir do momento que você tem a oportunidade e você não quer, Deus esquece, irmão. Deus deixa você por conta. Feito de lá em Tessalonicenses. Porque vocês... porque rejeitaram o amor da verdade e Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira e sejam condenados. Então é seu dever, é o meu dever estudar sobre o assunto. Se tem alguém dizendo a você que a lei de Deus ela ainda está em vigência, ela está em vigor, ela tem que ser cumprida, e você simplesmente diz, mas meu pastor lá disse que não, você nem sequer vai procurar, você nem sequer vai, peraí, esse cara está dizendo que a lei de Deus está... se se trata de Deus e a lei de Deus, eu vou dar uma olhada. Até para mostrar que esse cara está errado, mas não. As pessoas simplesmente não querem sair da zona de conforto para estudar. Ela prefere escutar. Quando diz respeito à salvação das pessoas, as pessoas estão entregando na mão de líderes religiosos, sugadores da fé, assassinos de cristãos, irmão. E a palavra fica por conta. Então, o sábado ele tem que ser guardado. Hoje, nós cristãos, devemos guardar o sábado. O que é guardar o sábado? Guardar o sábado é santificar o sábado, é guardar, trabalhar 6 dias e no sábado você descansa, segundo o mandamento. Hoje, as pessoas fazem isso com o domingo. Mas como começou isso? Isso começou lá em 321, com o imperador Constantino, que mudou a guarda do sábado para o domingo, com a Igreja Católica, uma panelinha só. E a Igreja Católica pega a guarda do sábado e transfere para o domingo, porque diz que Jesus ressuscitou no domingo e agora o domingo é o dia santo de se adorar a Deus. Mas a Bíblia não dá um versículo sequer dizendo que porque Cristo ressuscitou no domingo, o domingo agora é o dia do Senhor. Mas vamos ver. Vamos lá. Todavia, eu gosto sempre de começar pelo começo, para a gente entender. Abre tua Bíblia, irmão. Abre tua Bíblia, não faz só escutar, não. Seja só ouvinte, não. Paulo diz, aqueles que são só ouvintes da lei, mas não praticantes, não é justo diante de Deus. Então, se você só ouve, mas não pratica, não é justo diante de Deus. Isso já é algo para a gente se orientar. Então, vamos lá. Eu já orei, já bastante, mas eu vou orar junto com vocês aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por mais esse estudo maravilhoso, Senhor. Ilumina minha mente aqui, fala por mim, não deixe eu falar, mas o Senhor fale. Transmite, Pai, esse estudo para essas pessoas que estão vendo aí. Abre a mente dela e a visão, Pai, de quem tem fome e sede de aprender a Tua palavra para não ser enganado. Te peço, te agradeço, que Teu Santo Espírito se faça presente entre nós. Em nome do Pai e do Filho. Amém. Então vamos lá. O sábado. A gente começa logo por Gênesis. Quando a gente começa em Gênesis capítulo 1, começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, verso 3, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Então Deus faz algo, chama de primeiro dia. Depois ele constrói outras coisas, houve tarde e manhã, segundo dia. Faz outras coisas, houve tarde de manhã, terceiro dia. Faz outras coisas, houve tarde de manhã, quarto dia. Faz outras coisas, houve tarde de manhã, quinto dia. Faz outras coisas, houve tarde de manhã, quinto dia, sexto dia. Só que no sétimo, em nenhum ele bota nome.
O nome, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, isso quem colocou foi os seres humanos. Ele fala só que houve tarde e manhã. Já o sábado não. O sábado é diferenciado. O sábado ele coloca nome. Se você for no original, a palavra sábado, ela significa descanso. A palavra sábado significa Shabat. Shabat significa descanso. Então é o único dia que tem nome, é o sábado. Curioso, né? Por aí você já vai se alinhando aí. E aí quando você chega em Gênesis 2, verso 1 ao 3, ele diz assim: havendo o Senhor assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Então ele faz o quê? Ele descansa. É porque Deus cansa? Não. Ele descansou para nos dar o exemplo. Então, tipo, olha, o seguinte é esse, não é que eu canso, não é que eu estou cansado, mas eu fiz o mundo em 6 dias. E o seguinte é esse, eu quero que vocês descansem nesse dia. É repouso para vocês. Se desconectem do trabalho, se desconectem do mundo. E se conectem a mim. Esse é meu dia. E a gente vai ver isso mais à frente. Esse é meu dia. Toda vez que você descansar nesse dia, você vai estar me honrando. Toda vez que você descansar nesse dia, você vai estar lembrando que nesse dia eu também descansei. Você vai estar lembrando que eu sou o criador de tudo. Porque eu também descansei nesse dia. Ok? Ok. Tá dito. Então a gente já vê que começa já em Gênesis. Não tem nada a ver com judeu, não tem nada a ver com Monte Sinai. Começa já no Gênesis, com Adão. E é um presente que Adão ganha, tá, irmãos? Quando a gente vai para Êxodo 20, avançando agora, vê aí, irmão. Êxodo 20, verso 8 ao 11. A gente já vai ver o mandamento. O mandamento. Ele vai dizer assim... E ele está lá no Monte Sinai e ele faz as pedras escritas pelo o seu próprio dedo. E ele, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e etc, etc, etc. Não tomar seus nomes em vão. E quando ele chega no quarto mandamento, ele vai dizer: lembra-te. Por que ele diz lembra-te? Tem gente que acha que ele deu o sábado só naquele momento ali para o judeu. Mas por que ele diz lembra-te? Porque os antepassados já guardavam. E ele sabia que as pessoas iam esquecer, que as pessoas iam pisar. Então é o único mandamento que começa dizendo, lembra-te. É o único mandamento que começa dizendo, lembra-te. Nenhum outro mandamento tem mais letra e é maior do que o sábado, e nenhum deles começa dizendo, lembra-te. Isso é mais um ponto que deveria chamar a atenção de qualquer cristão. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Não é? Vamos lá, irmão. Tá muito bom, irmão. Deixa teu like, irmão. Aperta aí no legalzinho aí, deixa teu like. Se você não é inscrito ainda, vai lá no sininho da notificação e se inscreve. Aperta no sininho da notificação para chegar todas as mensagens. E aí, toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar para tu, irmão. Vale muito a pena. Pega a tua Bíblia. Esse estudo vai ser maravilhoso. Já tá longe ainda. Eu acho que vai passar de 1h30, mas... o tempo que a gente está perdendo aqui com isso aqui, irmão, a gente está se edificando. A gente está deixando de absorver outras coisas do mundo. Pense nisso, tá? Pense nisso. Se você é cristão, fica aí. Então ele começa dizendo, lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Santifica esse dia. É isso que ele diz. 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Opa, de quem é o sábado? Não é do judeu. Foi feito para o judeu. Aqui Deus disse, o sábado é do Senhor teu Deus. O sábado é meu. Ele diz assim, ó, o sábado é meu. É meu memorial. Porque nele eu descansei. Porque nele eu criei. Depois que eu criei tudo, eu
reposei, é descanso solene, é o único dia que tem nome. Eu estou dando para vocês, é um presente meu, para que vocês não trabalhem desesperadamente. Vocês param nesse dia, vocês honram ele, vocês me honram. Então o sábado é meu, e aí ele diz, porque é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que esteja dentro das tuas portas. Por quê? Será que é pesado? Nem o estrangeiro que esteja dentro das tuas portas pode trabalhar nesse dia. Aí ele diz, no verso 11, ainda falando do mesmo mandamento, pois, ele vai dizer, por que não? Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Você entendeu? Por isso ele santificou e abençoou. Por quê? Porque foi nesse dia que ele descansou. Você já entendeu até aí, devagarzinho, lendo com mais atenção, com mais calma, o quanto esse mandamento ele é importante para Deus? E começa dizendo, lembra-te. Bom, terminando o mandamento, a gente vai para Êxodo 31, 12 a 18. Estou pegando uma sequência, irmão. Vai ficar um pouco demorado, mas eu estou pegando uma sequência para vocês terem um entendimento melhor. Êxodo 31, 12 ao 18. O título já começa dizendo, o sábado. Vamos ler com bastante atenção, com bastante calma, para a gente ter um amplo entendimento, para vocês verem. Abre tua Bíblia, irmão. Olha, tudo isso eu estudo, irmão. Tradução. Vou em uma, vou em outra, para ver se está batendo as coisas. Aconselho vocês a fazer o mesmo. Temos que ser igual aos bereanos, Paulo diz. Então, o que é que acontece? Pega a tua Bíblia. Êxodo 31, capítulo 31, verso 12 a 18. Vai dizer assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Dize-lhe aos filhos de Israel. Certamente guardarei os meus sábados. Isso é um sinal entre mim e vocês, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Presta atenção. Ele diz assim, certamente guardarei os meus sábados. Isso é um sinal. O que é um sinal? O sábado. O sábado é o sinal de Deus entre Deus e Israel. A gente tem um problema muito sério com isso aí. Tem uns 4 ou 5 textos, se não estou enganado, que fala a mesma coisa, que o sábado é um sinal. Só em Ezequiel tem 2. Tem muita gente que faz uma confusão e diz, olha aí, ó, tá vendo? O sábado é só para Israel. O sábado é um sinal entre Deus e Israel. Não, irmão. Não. O sábado realmente é um sinal entre Deus e Israel. Só que o que o povo esquece é que isso aqui já é feito para o futuro também. Porque no futuro ia haver Israel espiritual, a não ser que você não seja Israel espiritual. Todos que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador hoje se torna filho de Abraão, se torna Israel espiritual. E quando se torna Israel espiritual, automaticamente o sábado torna um sinal entre o Israel espiritual, que sou eu, que é você que aceita Cristo, e aí se torna um sinal. Mas para transgredir esse mandamento, os líderes religiosos dizem, não, esse aí é um sinal entre ele e lá, com a gente não. Então você não é Israel espiritual, meu querido, sinto muito. Porque esse Israel que está aí, hoje aí, que está em guerra lá agora com o Irã, esse Israel aí, ele já não é mais Israel de Deus não, irmão. Ele perdeu a patente depois que ele crucificou Jesus e depois que ele apedrejou Estevão. O apedrejamento de Estevão ali foi a gota d'água, irmão. Ele perdeu todos os privilégios que ele tinha. Ele é um povo como qualquer outro. Ele é um povo como qualquer outro. E todos eles estão condenados se não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se os que for morrendo lá e não aceitar Cristo, todos eles estão condenados. Não importa que tipo de Israel ele seja, não. Que tipo de judeu seja, não. Para poder o sábado ser um sinal para eles, entre eles e Deus. Ele não é Israel, ele diz que é Israel, ele pode guardar o sábado quantas vezes ele quiser. Mas se ele não aceitar Jesus e se tornar Israel espiritual, feito eu e você,
o sábado não é um sinal para ele, não. Ele pode guardar o sábado lá, feito eles guardam, mas não vale de nada. Só vai se tornar um sinal para ele a partir do momento que ele aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Feito eu e você, cristão. Então hoje nós somos Israel espiritual. O que o povo precisa tirar da cabeça é que aquele Israel lá é protegido por Deus assim, da tal maneira, e que aquele povo lá tem privilégio com Deus mais do que a gente. Não tem não, irmão. Isso é ilusão de quem pregou isso para vocês. Ele não tem privilégio nenhum não com Deus, não. Acabou, ele é um povo comum como qualquer outro. Eles perderam esse título. A salvação vieram deles, mas ele perde esse título porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Se nenhum deles se converter, todos ele está condenado. O sábado nunca vai ser um sinal entre Deus e eles lá, nunca. Mas com Israel espiritual sim, que é eu e você. E continuando o texto aqui diz: portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vocês. Porque santo é para vocês. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Imagina, o sábado era tão precioso, e é para Deus, ele é. Isaías diz que no novo céu e na nova terra a gente vai guardar o sábado. Isaías diz, irmão, que no novo céu e na nova terra a gente vai guardar o sábado. Como é que a antiguidade guardou o sábado, os apóstolos guardou o sábado, o Cristo guardou o sábado, no novo céu e na nova terra a gente vai guardar o sábado, e só essa igreja de hoje que não precisa guardar. Faz sentido para você isso? O problema é que o sábado ele mexe no bolso das pessoas. Tem gente que precisa fazer uma unha no sábado. Aí como o mandamento acusa a pessoa dizendo que a pessoa está em pecado, a pessoa não quer aceitar. Rejeita o mandamento, diz, crê nas escrituras, crê em Deus, mas rejeita o mandamento. Perante Deus, irmão, se você tiver esse conhecimento que eu tenho e você continuar negligenciando, você está condenado, irmão. Você vai receber a marca da besta. Sinto muito. Eu não quero dizer, não é que eu estou falando isso que eu quero, não, mas é a realidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu não acho outra saída. Se você já ouviu falar do sábado, se você sabe que ele é um mandamento, se você sabe que tem que guardar, mas você simplesmente não aceita, não quer, você vai ser destruído por falta de conhecimento, ou nem por falta de conhecimento, que você está tendo conhecimento, mas você está negligenciando. Você vai ser destruído, você vai simplesmente perecer. Deus não vai ter você por inocente, você está quebrando o mandamento. É a mesma coisa de dizer assim, não, o cara vai ali e adultera. Toda semana o cara tem uma mulher fora do casamento. Então, como é que um cara desse vai ser salvo se ele sabe que é errado? Se o cara mata um homem por semana, e tem alguém dizendo a ele, não, isso é errado, mas ele continua matando um homem por semana, você acha que ele vai ser salvo? Ele está condenado, irmão. Se ele não se arrepender enquanto há fôlego de vida nele, a mesma coisa é o sábado. O sábado é um dos mandamentos. Não tem como você mudar isso. Sinto muito. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Verso 16. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-os nas suas gerações, por aliança perpétua. Lembrando, por aliança perpétua. Sabe o que quer dizer perpétua? Algo que não passa. Até no novo céu e na nova terra a gente vai guardar. Mas Rafa, é Israel lá. Não é, meu querido. É um sinal entre Israel e a gente, mas a gente era um sinal entre Israel e Cristo lá, mas depois que Cristo veio e morreu, que a salvação alcançou a todos, que a gente se torna Israel espiritual, é a mesma coisa. Não adianta querer desviar disso, que você vai ser condenado. Não adianta. Você está quebrando um mandamento. E Tiago 2,10 diz que quem quebra um é culpado por todos os 10. Tá bom? O que foi abolido foi lei, cerimoniais, ordenanças de alimentação, de não toque no animal morto que você vai se tornar impuro. Tem que sair do arraial se caso bater o sangue em você e tal, porque vai se tornar impuro. Isso foi abolido. Lei de sacrifício foi abolido. Mas os 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus, não foi. Tire isso da sua cabeça. Vá por mim, estão te enganando. A igreja que você frequenta está roubando seu dízimo e suas ofertas, fazendo mais templos, propagando mais mentira
e consumindo tua mente. E no final das contas, você está sendo enganado. Sinto muito dizer isso a você. É pesado, mas é a realidade. Então, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-os em suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal, mais uma vez. Ou seja, de Êxodo 12 até Êxodo 18 já falou que é um sinal 2 vezes. Para sempre, pois é um sinal para sempre, pois em 6 dias, mais uma vez Deus começa a reforçar, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então Deus está sempre repetindo, é um sinal. Por quê? Porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra. Cuidado. Israel espiritual. Israel do século 21. Cuidado. Por isso que muitos odeiam o Velho Testamento por conta disso. Quando agora pai buscar dízimo no Velho Testamento, e os pastores são muito malandros, né? Sua raposa. Pastor raposa, né? Você para buscar dízimo, né? Você sabe, né, raposa? Quando o Senhor acabou... Agora, imagina. Isso... Êxodo 31, versículo 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrito pelo dedo do próprio Deus. Lembra dessa palavra aí, que a gente vai chegar lá na frente e vai precisar de uma situação. Tábua do testemunho. A lei de Deus é o testemunho. Deixa eu puxar logo aqui Isaías. Isaías 8, 20. Presta atenção. Eu vou ler de novo. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Isso vale para mim e para você, tá? Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Tábua dos testemunhos, escrita pelo dedo de Deus. As tábuas tinham o quê? O testemunho. O que é o testemunho? Os 10 mandamentos. Ponto. Aí quando você vem aqui em Isaías 8, verso 20, vai dizer assim, ó. Porque... Isaías 8, verso 20. Tábua dos testemunhos, que é o testemunho, os 10 mandamentos. Isaías. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão a alva. A lei do quê? Dos 10 mandamentos é o quê? O testemunho. Êxodo já dizia. A lei é o testemunho. Se eles não falar segundo essa lei, nunca verão a alva. Se você vê um cristão renegando a lei dos 10 mandamentos do testemunho, ele não está com o Espírito de Deus, irmão. Ele pode até ter algumas verdades na boca, mas a mentira está com ele também. Ele está trabalhando dos 2 lados. Muitos pior que nem sabe. Faz isso porque já aprendeu assim. E Deus perdoa a ignorância. Mas você, irmão, está tendo a oportunidade de saber. Então, a lei é o testemunho. A lei de Deus é o testemunho. Se eles não falarem segundo estas palavras, nunca verão a alva. Quando você sai daí e você vai para Apocalipse 12, verso 17, vai dizer assim, ó. Presta atenção, irmão. Isso é muito importante. Apocalipse 12, verso 17. 17. Então o dragão irou-se. Isso aqui é o povo perseguido, o povo de Deus sendo perseguido lá. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ele mantinha o quê? O testemunho de quem? De Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Os 10 mandamentos, irmão. Esse era o povo. Isso aqui foi quando Cristo foi arrebatado. O dragão irado saiu perseguindo o povo de Deus, que é justamente ali a igreja primitiva.
e perseguindo os apóstolos e por aí foi, e aí os povos de Deus. E o que é que acontece? E quem era esse povo? Esse povo, ele guardava os mandamentos de Deus, e aqui diz, mantinha o testemunho de Jesus. O que era o testemunho de Jesus que a gente leu em Êxodo? Os 10 mandamentos. Acabaram Deus de falar com Moisés, lhe deu a tábua do quê? Dos testemunhos, os 10 mandamentos. Aí Isaías diz, se ele não falar segundo esta lei, o testemunho, a lei, nunca verão a alva. Aí quando você vê, chega aqui, você vê a igreja primitiva sendo perseguida. Por quê? Porque fazia isso, cumpria os 10 mandamentos, cumpria os testemunhos de Deus. Você está entendendo a gravidade da situação? Isso, Apocalipse 17, Apocalipse 12, verso 17, isso foi eles perseguidos lá, esse período aqui. Mas vai chegar o período da gente ser perseguido também pelo dragão. E já está em Apocalipse 12. Apocalipse 14, aqui, ó. 12, 14, olha. Apocalipse 14. Vai dizer, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno no céu para proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão aqui a gente encontra onde, irmão? Aqui é um convite para chamando o povo para adorar a Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente vê essa expressão, sabe aonde? No quarto mandamento, no sábado, irmão. Que interessante, né? Do mesmo jeito que em Apocalipse 12, a igreja primitiva lá foi perseguida. Porque guardava o testemunho de Jesus, que é os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Isaías diz que se você não falar segundo a lei, nunca verá alva. E eles foram perseguidos, a gente vai ser perseguido aqui também. Ó. Quando você vai para Apocalipse, no mesmo canto. No mesmo canto. Quando você chega na parte 12, aqui no verso 12, Apocalipse 14, verso 12, vai dizer. Vou ler antes um pouco, verso 10. Também tal beberá a ira do fogo. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira e tal. Isso aqui é quem está adorando, tipo assim, quem não recebeu a marca da besta, quem receber a marca da besta vai receber a ira de Deus, coisa e tal. No verso 11 ele vai dizer, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Beleza, beleza. Aí quando você chega no verso 12, ó, vai bater de novo o verso. Ó. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse povo aqui vai ser o povo que vai ser perseguido agora, na grande tribulação, tá? Só para você ter uma ideia. Então vamos lá. No Apocalipse 14, verso 12. Não, vou começar logo. Apocalipse 12. Verso 17, a gente tem a igreja primitiva sendo perseguida porque guardava os mandamentos de Deus e pregava as verdades bíblicas de Deus. Lá, em Apocalipse 14, verso 12, a gente tem a igreja sendo perseguida pelo anticristo e ela também tem o testemunho de Jesus. Se você não tiver o testemunho de Jesus, que é os 10 mandamentos, se você não pregar os 10 mandamentos, se você não guardar os 10 mandamentos, Jesus diz em Mateus 5,17 a seguinte coisa, eu não vim para abolir a lei nem os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que passe céus e terra, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E qualquer um daquele que desobedecer ao menor dos mandamentos que seja, ele está falando dos 10, tá? Dos 10. Qualquer um que desobedecer ao menor dos mandamentos que seja, e ainda ensinar os outros a transgredir, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele, entretanto, que obedecer, e ainda ensinar os outros a obedecer também, que é o que eu estou tentando fazer aqui agora, eu obedeço e estou tentando ajudar pessoas que não têm o conhecimento a obedecer também, será chamado maior no reino dos céus. Você entendeu? Então o povo aqui de Apocalipse 14, verso 12, são eu e você que vai passar pela grande tribulação. E ninguém vai ser arrebatado antes, porque eu já fiz um vídeo a respeito disso aí. Vai lá ver aí, irmão. A personificação de Satanás. Parte 2, a personificação de Satanás. Bota todo tipo de versículo bíblico aí e você vai saber que a igreja vai estar aqui para cumprir isso aqui. Então, se você não for uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, todos eles, os 10, você não pode ser esse cristão aqui.
Porque você nunca vai ver a alva segundo de Isaías lá. Você entendeu a gravidade da situação? Do que significa o sábado? E no final das contas, o sábado vai ser o selo de Deus. Ele é um sinal entre nós e Deus. E a marca da besta vai ser o domingo, irmão. É porque isso aí já é um outro tema. Eu não queria nem tocar assim, porque nem todo mundo entende o que é isso, mas isso vai ser um outro tema. O sinal de Deus e a marca de autoridade de Deus, que reconhece Deus como Criador, é o sábado do quarto mandamento. Goste você ou não, aceite você ou não. Ponto. A marca e a autoridade e o sinal da besta é aquilo que a besta colocou no lugar do quarto mandamento de Deus. Ela fez seus próprios mandamentos, que é o catecismo. Pega o catecismo da Igreja Católica e você vai ver o que é o quarto mandamento lá. Guardar domingos e festa é o terceiro mandamento. Ela tem a marca de autoridade dela. Porque na realidade, a marca da besta é algo espiritual. Pode ter um chip? Pode, sim, pode, para identificar as pessoas. Mas o sinal mesmo é algo espiritual. Mente, aceitação, mão, trabalho. Mas enfim, isso é para um outro tema. Então aqui você já viu que o povo que vai ser perseguido tem que guardar os mandamentos de Deus. E não tem como dizer, não, mas eu guardo 9, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não. Tiago diz que se você não guardar todos os 10, você está sendo culpado de todos. E aí quando você vem para... Quando você vem aqui para Ezequiel, vai dizer assim, Ezequiel. Ezequiel 20, verso 1 a 24. Isso é bem interessante. Ezequiel 20 a 24. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor, e assentaram diante de mim. Ou seja, uns anciões lá de Israel vieram, sentaram perto de Ezequiel para consultar o Senhor. Ezequiel está dizendo: irmão, deixa teu like, irmão. Deixa teu like. Aperta aí, ó, no like. Curte aí, compartilha. Aperta no sininho da notificação. Tá maravilhoso. Pelo menos para mim, tá maravilhoso. Não sei para você aí, irmão. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Se eu não falar dos mandamentos, eu nunca verei a alva. Diz Isaías. A lei é o testemunho. E o sábado tá lá. Pode até ficar longo um pouco o vídeo aí, irmão, mas fica aí, irmão. Isso é maravilhoso. Assiste 2 vezes se tiver sem tempo. Mas não deixa de assistir não. Pega a tua Bíblia. Então foram lá até Ezequiel, para consultar o Senhor. Para consultar o Senhor diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus. Vocês vinde consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Vocês não me consultareis. Vocês não me consultareis, Deus diz a eles. Acaso tu julgaria o filho do homem? Por acaso o julgaria? É muito maravilhoso esse estudo aqui, irmão. Por favor, fica aí. Você não vai ouvir isso em todo canto não, meu querido. Vai não. Eu dedico o tempo de estudo para chegar... orando para chegar nesse entendimento aqui, irmão. Tô passando para você... algo é Deus que está enviando para você aí, para você aprender mais rápido possível, que o tempo tá no fim, tem tempo mais não, irmão. Se você negligenciar isso, vai ficar difícil, irmão. Mas vamos lá. Acaso tu julgaria o filho do homem? Por acaso o julgaria? Aí Deus diz agora a Ezequiel: fazer-lhes saber as abominações de vossos pais. Ele diz assim, Ezequiel, eles não vieram me consultar? Eu quero que tu diga a ele o que os pais dele na antiguidade fizeram. Diz a ele. Vê o que Deus vai dizer aqui. Abre tua Bíblia, irmão. Ezequiel 20. Já vou no capítulo, agora capítulo 5. Me dá um minuto, irmão. Muito rápido, muito ligeiro.
Desculpa aí, irmão. Desculpa aí, voltei aqui para meu raciocínio. E aí ele diz, Ezequiel, faze eles saber as abominações dos antepassados deles. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da família de Jacó e me revelei a ele na terra do Egito. Levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, jurando tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, na qual mana leite e mel. E é a glória de todas as terras. Vai acompanhando, viu, irmão? Vai acompanhando. Verso 7 agora eu vou. Ezequiel 20, verso 7. Então lhe disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então Deus vê, tira eles do Egito, e Deus diz a ele, olha, lança as abominações dos seus olhos. Não aceito, eu não quero isso. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o único Deus. Sejam obedientes a mim. Lança fora seus ídolos. Irmão, toma isso como hoje, tá? Toma isso como Israel espiritual. Não pense que um ídolo é só quem adora a Maria ou quem adora os santos, não. Tudo pode se tornar um ídolo para você, tá? Tudo. Se você venerar algo demais, até sua moto que você anda, o seu carro, se torna um ídolo para você. Cuidado. Seu dinheiro, principalmente, é o Deus Mamon. Jogo de futebol, cuidado com isso. No entanto, rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então veja, mesmo Deus tirando ele de lá, mesmo Deus dizendo a ele, jogue fora de si os ídolos, eles não queriam, eles não quiseram, eles não aceitaram, eles continuaram. E Deus foi muito paciente com ele, irmão. E aí Deus diz no verso 9, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, à vista de quem eu me dei a conhecer a eles, para tirá-los da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei ao deserto. Dele, agora veja, começa. Tudo isso é só para chegar no que o sábado representa para Deus. E veja quantas vezes o sábado vai ser citado aqui. Que é algo tão precioso para Deus, a guarda do sábado. Porque quando você guarda esse dia, você reconhece quem é o Criador dos céus e da terra. E aí ele diz, dele os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Ou seja, ele deu os estatutos, lhe deu o juízo, o quais o homem que cumpre viverá por ele. Quando eu e você guarda os mandamentos de Deus, hoje, Israel espiritual, somos Israel espiritual, a não ser que você não seja Israel espiritual. E se você não é Israel espiritual, desculpa, irmão, você não vai entrar no céu. Sério, sério, de coração. Se você não é Israel espiritual, você não pode entrar no céu. Porque só entra no céu quem aceita Jesus Cristo como único e verdadeiro e suficiente Salvador. Porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. E quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador, automaticamente se torna, você sem saber ou ter esse conhecimento ou não, você se torna Israel espiritual, você se torna a descendência de Abraão. Então, o qual o homem viverá por ele. Então você viverá por ele. Quando você guarda os mandamentos, você viverá por ele. Também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal. Mais uma vez, sinal. Acho que a gente já falou em sinal umas 4 vezes, ele está falando de novo. Lá em Êxodo, e agora está falando de novo. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles,
para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu dei os meus sábados para servirem de sinal, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Tu é santificado, irmão, quando tu guarda o sábado. Sabia disso? Não, mas eu tenho que trabalhar no sábado porque é o seguinte, eu tô sem trabalhar a semana toda e apareceu uma oia, e essa oia só pode ser no sábado, e meu filho tá com fome, e não tem uma fuba dentro de casa, e se eu trabalhar eu vou ganhar o dinheiro, Deus vai me perdoar. Cadê tua confiança em Deus? Tu não tem confiança na hora de pegar teus dízimos e tuas ofertas e dar? A pessoas que estão te roubando? Porque o dízimo não é bíblico. O dízimo não é bíblico, no Velho Testamento, para a tribo de Levi e só para a tribo de Levi. Nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, já falei disso aí também, etc. Não quero entrar nesse assunto. Mas 10% hoje é exigido, feito as igrejas faz, não é. Não é. Não tem base bíblica para isso. Ninguém consegue provar. Você dá se você quiser, o problema é seu. Mas se você dá, você está ajudando só a construir mais templos e templos e templos e templos, coisa que Deus nunca mandou. Deus nunca mandou ninguém estar construindo meio mundo de templo por aí. Você não vê Pedro construindo templo, Tiago construindo templo, João construindo templo, Paulo construindo templo. Você já deveria ter se acordado, irmão, contra isso, pelo amor de Jesus Cristo. É só você olhar para a Bíblia lá, como foi os apóstolos, a Cristo, do começo do Evangelho até o final do Evangelho. Você não vê nenhum dele, e ao contrário, ele saía pelo meio do mundo pregando ao ar livre, entrava na sinagoga que já era feita. E hoje você vê igrejas e igrejas, CNPJ em cima de CNPJ sendo aberto por aí, vocês estão lá pegando 10% do dinheiro de vocês, o dinheiro que vocês podem comprar um remédio e dando dentro das igrejas. Mas vamos lá. Também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e ele, para saber que sou eu, Deus que os santifica. Verso 13. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por ele. Mais uma vez, os quais, cumprindo, o homem viverá por ele. Quando você vive em obediência e guarda os mandamentos de Deus, os 10, você viverá por ele, hoje e eternamente. Aqueles que desobedecem até vivem hoje, mas não vivem eternamente. Essa é a moral da história. Profanaram grandemente os meus sábados. Ou seja, o sábado pode ser profanado, cuidado, tá? Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais eu os fiz sair. Demais, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, na qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e profanaram os meus sábados, mais uma vez. Você vê que ele sempre deixa claro, vai deixando claro a cada vez que ele menciona o sábado. O sábado. Não, mas o sábado. Por que o sábado? Você notou a importância do sábado para Deus? Você é cristão de verdade? Lá em João diz que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos, os 10, é mentiroso e nele não está a verdade. Lá em João diz que aquele que ama Cristo guarda os mandamentos. Quem não ama Cristo não guarda os mandamentos. Não, mas eu guardo 9, eu não mato, não roubo, não... Tiago diz que quem quebra um é culpado de todos, irmão. Outro guarda os 10, se esforça para guardar os 10, eu não vale de nada. Não, mas... Porque ninguém consegue guardar os 10, eu já falei a respeito disso. Ninguém consegue guardar os 10. A gente não pode usar isso como desculpa, senão a gente vai poder dizer assim, ó, olha, o cara está adulterando ali. Aí você vai lá, irmão, adulterar é errado. Não, mas ninguém guarda os 10 mandamentos. Cuidado, Deus não dá a salvação. Deus não veio e morreu na cruz para tu viver do jeito que tu quer, não. Ou para tu escolher qual é o mandamento que tu quer, não, irmão. Sinto muito. É forte o que eu estou dizendo, é chato para algumas pessoas, mas é a realidade. O qual o homem viverá por ele. Pois o seu coração andava após os seus ídolos.
É, a descendência de hoje, o coração deles anda segundo os seus trabalhos, suas paixões. E quem é que vai querer saber de sábado? Ninguém quer saber de sábado, irmão. Quem quer um doido feito eu e alguns por aí ainda, tem alguns aí que quer saber de sábado. Tem muitos dentro da igreja adventista do sétimo dia aí que diz ser guardador do sábado, mas não passa de um transgressor que vai ser cobrado também e conhece a verdade. Você é adventista que está negligenciando esse dia, você não passa de um transgressor e você vai ser cobrado, tá? Cuidado. Deus vai te pegar. Eu até me perdi aqui. Não obstante, olhei para eles com piedade e lhes perdoei. Que maravilha! Para não os destruir, nem os consumir no deserto. Entretanto, disse eu a seus filhos, olha, presta atenção porque isso serve pra gente, tá? Se lembra que a gente antes, eu tenho que me lembrar que eu tenho um pai, e antes do meu pai tem o pai do meu pai, que antes do pai do meu pai tem o pai do meu pai, que antes do pai do meu pai do meu pai tem o meu pai, e por aí vai, até chegar nos antepassados dessa situação daqui. Então, isso que Deus fala, ele chega por dia de hoje da gente. Porque ele está dizendo, eu disse ao pai de vocês, os pais de vocês se rebelaram contra mim, mas vocês não façam o mesmo não? Então disse eu a seus filhos, ele está dizendo a nós, tá? Claro que é para eles lá, mas isso vale para a gente, ele está dizendo a nós. Também disse eu a seus filhos, cuidado, foi a geração antiga que vacilou com Deus, cuidado para tu não estar vacilando também, tá? A seus filhos, eu disse a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardarei os seus juízos, nem vos contaminei com os seus ídolos. Ele está dizendo, não ande no caminho dos pais de vocês. Os pais de vocês estavam dentro da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista, da Deus é Amor, e por aí vai, mesmo dessas igrejas que rejeitam os mandamentos de Deus, que rejeitam a lei de Deus. Os pais de vocês estavam na mesma congregação que vocês. E eles eram enganados, e eles andavam do jeito que queria, transgredindo o mandamento de Deus. Deus está dizendo, não seja igual a ele. E aí Deus diz, eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guarde os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados. Mais uma vez é um pedido de Deus para tu, irmão. Cuidado, abençoado. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vocês. Mais uma vez a palavra sinal. Vê que maravilha. Não andem como seus pais andaram. Não acreditem no que seus pais acreditaram. Eles quebravam os mandamentos de Deus porque não tinham esse conhecimento, mas vocês têm agora. Santifiquem o sábado de Deus, e ele vai servir de sinal entre você e Deus, Israel espiritual que somos nós. É isso que ele está dizendo. O vosso Deus, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ele diz o seguinte, os filhos, porém, se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Antes, profanaram os meus sábados. É o que vocês estão fazendo, irmão. Eu também fazia isso. Vê como o sábado é falado. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Contive, porém, a minha mão e os fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, jurando espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se guiaram após os seus ídolos. Mais uma vez, profanaram o meu sábado. Pesado, irmão. Isso deveria fazer você refletir, meu querido. De coração, isso deveria fazer você refletir. Se isso não fazer você refletir, sinceramente, me desculpa aí, irmão, eu sei não.
Acho meio difícil você aceitar o sábado como um dia de guarda, como um dia de Deus. E isso é ruim porque se torna perigoso. Mas, vamos lá. Isaías 56, verso 1 a 12. Isso aqui, em Isaías que vai falar agora, é uma promessa. Irmão, Isaías, isso aqui que eu vou falar em Isaías agora, você já viu todos os textos que a gente leu, desde o de Gênesis até aqui. Leu o texto de Oséias, o meu povo vai ser destruído por lhe faltar conhecimento. E porque rejeitaram a verdade, também eu rejeitarei. Então, quando você rejeita a verdade, Deus rejeita você. E ele diz aqui em Isaías, vê que maravilha. Vamos lá. A salvação para os gentios. O que é que quer dizer isso aqui? Isaías 56, versículo 1 ao 12. Presta atenção, porque no final isso vai falar até dos líderes que lideram vocês. Vê que maravilha. Bênção de Jesus. A salvação para os gentios. Isso aqui é. Salvação para o gentio quer dizer o quê? Agora vocês vão ter mais uma prova, que o sábado é pra gente Israel espiritual, tá? Somos Israel espiritual. Esquece aquele Israel lá. Aquele Israel lá, irmão, ele já perdeu a boemia dele quando eles crucificaram a Cristo e mataram Estevão. Se eles quiserem fazer parte da aliança e que o sábado seja um sinal entre ele e Deus e a gente, ele tem que se tornar Israel espiritual igual a gente, aceitar Jesus. Caso contrário, estão condenados. Então, o que acontece? Aqui é a salvação para os gentios, ou seja, para nós que não era judeu. Então, tudo que vai ser falado nesse capítulo aqui é para nós que não era judeu. A gente não é judeu, mas isso aqui é para nós. Aí ele diz assim, ó, a salvação para o gentio. Assim diz o Senhor, mantendes o juízo e fazes justiça, pois a minha salvação está prestes a vir. E a minha retidão a manifestar-se. Por que ele diz a minha salvação está prestes a vir? Isaías profetizou isso aqui quando Jesus não tinha nascido ainda. Então a salvação que ele diz aqui, a minha salvação está prestes a vir, é que Jesus ia nascer e ia se tornar o Messias. E quando Jesus se tornasse o Messias, a salvação viria para todo mundo. Por isso que aqui o título é A Salvação para o Gentio. Tá entendendo, irmão? E aí ele diz: bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado. Olha, cuidado, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetuar o mal. Então ele diz, bem-aventurado o homem que faz isso. Isso ele não está falando para judeu não, tá? Ele está falando para os gentios, pessoas que iam se achegar e aceitar Cristo. Isso é para mim e para você. Faz uma oração, lê o texto com paciência, lê o texto com calma e vê o que é que o texto tem a te revelar. Não confia em líder religioso não, irmão. Eles estão querendo tirar a tua salvação de tu, irmão. Eles estão querendo. Lê o texto direito. Bem-aventurado o homem, ele não diz judeu, Israel, apesar que isso é Israel espiritual, eu e você. Bem-aventurado o homem que faz, verso 2, que faz isso, o filho do homem que lança a mão disso, que se guarda de profanar o sábado, ou seja, não profana o sábado, e guarda a sua mão de perpetuar algum mal. Não diga o estrangeiro, no caso eu e você, não diga ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de tudo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Por que o eunuco dizer eu não passo de uma árvore seca? Porque o eunuco são aquelas pessoas que o rei pegava para servir a ele e o rei capava eles. O rei, com medo dele ter relações sexuais com as próprias suas concubinas ou com as suas mulheres, o rei capava ele. Então ele era uma pessoa que não poderia mais ter fruto, ter filho. E aí Deus diz, tampouco diga o eunuco, eu não posso de maneira nenhuma ser árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados. Deus faz uma promessa. Quando ele diz assim, ó, eu não posso ser uma árvore frutífera. Por quê? Porque eu não posso ter filho. Deus diz a ele, vocês que guardam o meu sábado, eunuco, vocês que guardam meus sábados,
e escolhe aquilo que me agrada, abraça a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filha. Por que filhos e filha? Porque ele não podia ter filho nem filha. Mas Deus diz, eu vou dar algo muito melhor do que isso aí. Se vocês guardarem o meu sábado e abraçar a minha aliança. Isso tem nada a ver com judeu não, tá? Que nunca se apartará. E agora vai o estrangeiro, eu, você e o restante das pessoas. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servir, nós somos estrangeiros, nós não era Israel, mas nós somos estrangeiros, porque hoje somos Israel espiritual. E agora vai para mim e você, ó. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, mais uma vez, tá vendo, irmão? O sábado é maravilhoso para Deus. Veja quantos textos a gente já vê, desde Gênesis, falando do sábado, a cada 2, 3 palavras ele fala do sábado, capítulos e capítulos. Isso é só para você ter uma ideia do quanto o sábado ele é precioso para Deus. Porque na realidade ele mostra que Deus é o criador de tudo. E é o único dia que tem nome. Que o Senhor, sendo deste modo servo seu, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Você abraçou a aliança de Deus? Então guarda o sábado. Se não guardar, não está abraçando. Depois que você recebeu o conhecimento, óbvio. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Eu falei só para Israel, judeu? Não, eu falei todos os povos. Verso 8. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros, aos quais lhe se ajuntarão. Vocês todos. Quando você vai no verso 10, ele dá uma cipoada agora nos pastores, esses pastorzinhos. Vocês estão enganando as ovelhas, vocês estão fazendo tudo que não é para fazer, a mão de Deus vai pesar sobre vocês, irmão. Eu tenho pena quando Deus se encontrar com vocês de frente, eu tenho pena. Verso 10 ele vai dizer assim, ó. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. Isso é com vocês, pastores. Isso é com vocês, viu? Esses cães são gulosos, vocês gulosos que gostam de dízimos e ofertas, e abrir templos e templos enganando as ovelhas, cães gulosos. Vocês que estão sendo malditos, porque Paulo diz, aquele que não pregar o evangelho que a gente está pregando, mesmo que seja alguém dizendo que foi a gente, ou que seja um anjo que desça do céu, pregando outro evangelho que não seja o bíblico, que seja amaldiçoado, cuidado, vocês estão sendo amaldiçoados. Arrependam-se, ainda tá, eu acredito que ainda há arrependimento para vocês. Esses cães gulosos nunca se podem fartar-se, são pastores, verso 11, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vindes, diz, cada um deles, trarei vinho e beberemos bebida forte. O dia de amanhã será como este, ou melhor ainda. E não sou eu que estou dizendo não, tá? É a palavra. Abre tua Bíblia, tu vai ler o que eu estou lendo aqui. Ora a Deus, pede a orientação do Espírito Santo. Vê se o sábado de Deus ele tem importância ou não.
Mas como é que eu guardo o sábado? Como é que eu guardo o sábado? Como é que se faz isso? Vamos ver. Se desviar, Isaías 58, verso 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, ou porque no meu quê? Ele está dizendo o quê aqui? No meu santo dia. De quem é o dia? De meu? É de judeu? Não, né? Tá bom, foi bom. No meu santo dia, Deus diz. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, santo dia de quem? Do judeu? Hein, pastores? Atalaias, cegos, gulosos. Santo dia de quem? De judeu, é? E santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não se guiando os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, se ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor e te farei calar. Aí Deus faz uma promessa aqui, ó. Se tu fazer todas essas coisas, ou seja, se tu guardar o sábado, se tu não profanar, se tu não for cuidar dos teus próprios interesses, se tu não for trabalhar nesse dia para ganhar dinheiro, feito que tu faz a semana toda, os 6 dias, se tu pegar nesse dia, tu for visitar um doente, se tu for visitar um órfão, se tu for visitar uma viúva, se tu fazer o bem nesse dia, se a casa do vizinho caiu ali, o barro tá entrando na casa dele por causa da chuva, se tu for lá ajudar, tu tá fazendo bem. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim o disse. E aí, irmão? Só um minuto. Bota aí, Dani. Entendeu, irmão? Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Agora vamos para Mateus 2:27. Mateus 2:27. Tá desligado, Dan. Mateus 2:27 vai dizer a seguinte coisa. Então disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tá vendo você? O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então o sábado não foi feito para judeu, não foi feito para judeu, só para judeu, nem para ninguém. Foi feito por causa do homem. E desde a criação. Entendeu, irmão? Então vamos... Lucas 23:54. Novo Testamento, tá? Eu não quis ficar só com o Velho Testamento, não. Mas com todos os textos que eu já li agora, já foi o suficiente para mostrar que o sábado ele tem que ser guardado. Lucas 23:54. Após a morte de Cristo, era o dia da preparação e ia começando o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram a José e viram o sepulcro. E como o corpo fora ali colocado, então voltaram e prepararam especiaria e perfumes. E no sábado descansaram conforme o mandamento.
e no sábado descansaram conforme o mandamento. Isso é maravilhoso, irmão. É inegável na Bíblia isso. O que é que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre o assunto? Vamos ver? Quando você chega em Hebreus 4, verso 4, vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo falando de quem aceita Cristo, entra no descanso de Cristo e tal. Quem aceita Cristo de coração e guarda os mandamentos de Cristo, ele entra no descanso de Cristo. E ele diz, pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a sua obra. Aí quando você vai, no mesmo capítulo, Hebreus, que você chega no verso 9, ele vai dizer, resta ainda, portanto, um repouso sabático para o povo de Deus. Como assim? Hebreus, tá? Paulo dizendo, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Temos que descansar no sábado. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, que aceitou a Deus e entrou no descanso eterno de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, se eu aceito a Cristo, eu já entro no descanso eterno de Cristo. Ele já é o meu descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando eu aceito a Ele, eu entro no descanso dele. Mas eu descanso das minhas obras, assim como Deus descansou das suas. É isso que Paulo está dizendo. É inegável. Verso 4, Hebreus, verso 4, capítulo 11. Olha aí na tua Bíblia, irmão. Resta ainda, portanto, um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, no descanso que aceitou a Cristo e entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus descansou das suas no Éden. É isso que ele está dizendo, Paulo. Procuremos, verso 11, procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência dos seus antepassados. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é adaptável para discernir os pensamentos e intenções do coração. Forte, irmão. Oséias, voltando aqui o mesmo texto. Acusações contra Israel. Toma isso, irmão. Toma isso como Israel espiritual. Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vocês, filhos de Israel espiritual. Tá ouvindo? Ouve. Não deixa de ouvir, não. Não fecha teus olhos. Não fecha teus dois ouvidos para ouvir a lei de Deus, não. Senão a tua oração vai se tornar abominável, feito diz Provérbios. Filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece
o perjuro, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebra todos os laços a homicídio, sobre homicídio. Por isso, a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, com os animais do campo e as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Por isso tropeçaram de dia e os profetas contigo tropeçaram de noite. Assim eu destruirei a tua mão. E o meu povo é destruído por lhe faltar o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdote, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pesado, irmão. Pesado, irmão. Deus tem uma contenda com a terra, irmão. E aí quando você vem Mateus 16, verso 5 a 12. Mateus 16. É isso mesmo? É. 16, verso 5 a 12. Disse-lhe Jesus: tomai cuidado com os fermentos dos fariseus e saduceus. Eles discutiam, quem? Os discípulos? Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutir entre vocês sobre não ter trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhesse? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos recolhesse? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão, mas que tomais cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Eles entraram no barco para atravessar no lago e eles não trouxeram pão. E aí Jesus diz a ele assim: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. E aí um dizia para o outro assim, só que o fermento que Jesus estava falando era os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E aí um tocava no outro e dizia assim, ó, poxa, a gente não trouxe pão e ele está mandando a gente tomar cuidado com o fermento, coisa e tal. Eles não entenderam. E aí Jesus diz a ele: homens de pequena fé, vocês estão aí murmurando porque não trouxeram pão. Vocês esqueceram que a gente alimentou uma multidão com 2 pães, a gente multiplicou e todo mundo comeu, e ainda vocês recolheram vários cestos. E aí depois Jesus diz a ele de novo: vocês esqueceram de novo que lá na frente a gente alimentou mais outra multidão com 4 pães e 2 peixes, 3 peixes, se não estou enganado. Vocês esqueceram disso? Vocês ainda não entenderam isso? Que eu não estou falando de pão e nem fermento. Que eu não estou falando de pão, mas sim dos fermentos dos fariseus. Aí eles caíram em si e disseram: eu agora entendi. Ele está falando para a gente tomar cuidado
com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Que é exatamente isso. Essa palavra é para você e para mim, para a gente tomar cuidado com os ensinamentos, os fermentos dos líderes religiosos dentro das igrejas. O que eles estão pregando, o que eles estão dizendo, o que eles estão publicando. Não porque a igreja vai ser arrebatada. Não se preocupe, irmão. Viva do jeito que você quiser, a igreja vai ser arrebatada. Antes da grande tribulação, você não vai ver o anticristo. Aí vem Paulo e diz que a gente vai ver o anticristo, que a gente vai ser perseguido. Aí vem João e diz que a gente vai ser degolado, porque não está aceitando a marca da besta, e que a gente vai ser ressuscitado após a grande tribulação. E aí eles vêm e pregam que a gente tem uma alma imortal agora, que quem morre já vai para o céu, senão quem morre sem Deus já vai para o inferno. Uma doutrina que é da propaganda para o espiritismo aí, criada pela Igreja Católica. A Bíblia ensina que toda alma que peca, essa morrerá. Ninguém tem a imortalidade antes que Deus venha, só vai receber a imortalidade. Paulo diz, quando Cristo vem, aquilo que é imortal se reveste da imortalidade e aquilo que é corrupto se reveste da incorruptibilidade. Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles pregam que não precisa mais guardar o mandamento de Deus, que a lei foi abolida e que você pode viver tranquilo agora. Tá tudo certo, Deus é amor, Deus é paz. Deus não vai te castigar, que é isso, não. Eles pregam que tem um inferno eterno, que Deus vai jogar todo mundo no inferno e esse inferno vai ficar queimando eternamente lá, enquanto a gente vai viver no céu, os cristãos, tranquilo, tua avó, teu pai, teu sobrinho que não aceitaram a Cristo vai viver eternamente queimando. A Bíblia não sustenta esse tipo de doutrina, mas de que todos vão ser aniquilados, vão sofrer pelos seus pecados, cada um de acordo com o que fizeram por um período de tempo, mas depois logo vai se apagar. Pecado não mais existirá. O inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo. Oxê, como é que fica? A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Tudo vai se acabar. Cuidado com os fermentos dos fariseus e saduceus. Jesus está dizendo isso para você, irmão. Leia a Bíblia, volte para a palavra, senão você vai ser enganado. Nos últimos dias agora, Deus diz que o engano será terrivelmente perigoso e muito... Se possível, for enganar até os escolhidos. Como é que você acha que você está isento? Só porque você pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, vai lá no domingo, senta, canta 2 hinos, ora, depois você volta, e aí você chega na sua casa e tá tudo certo. Às vezes você ora um dia na semana, às vezes não, depois fala com Deus, tá? Depois leio a Bíblia, depois vejo isso aí, eu agora vou ficar no celular, não arrasto para cima, vou ver um vídeo ali, coisa e tal, e você não estuda, não procura saber de nada, você só absorve os trigo e o fermento dos fariseus. E todos esses textos que a gente leu agora, como é que fica? A respeito do 4º mandamento. Atos 17:30. Atos 17:30. Deus, porém, não levou em conta o tempo da ignorância, mas manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que escolheu. Quem? Cristo Jesus. Ele deu certeza a todos, ressuscitando ele dentre os mortos. Ele não leva em conta o tempo da ignorância que você viveu, que você passou. Mas ele diz agora, olha, eu estabeleci um dia e o mundo vai ser julgado por meio de um homem. Então arrepende, guarda os mandamentos. Hebreus, eu até li esse versículo no vídeo ontem, mas eu vou ler de novo porque tem que ficar
se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Sacrifício de quem? De Cristo. Cristo nos sacrificou pelos nossos pecados, já não há mais sacrifícios. Mas certamente, uma expectação horrível de juízo e ardente de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo, cuidável vocês, será julgados, merecedores, aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajado o Espírito da graça. Que castigo você não vai ter? Você tem que entender uma coisa, irmão. Se estão dizendo na tua congregação, na igreja que você frequenta, a igreja não, que igreja somos nós, mas no templo, no CNPJ, na empresa que você frequenta, porque a empresa, irmão, a partir do momento que eu abro uma casa com tijolos, boto um nome, abro um CNPJ, começo a arrecadar dinheiro, isso é uma empresa. Sinto muito dizer, isso é uma empresa. Se estão pregando a você que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi abolido, estão te enganando. Estão te levando para o buraco. E se cego guiar um cego, Jesus disse, ambos cairão no buraco. Estão te enganando. Desculpa, estão te enganando. Tenho que te dizer. Então, tenho que te dizer. Deus, ele veio e morreu. É igual um carro, irmão. O que é a graça? Vamos dizer que Satanás, ele pega um carro ali todo velho e ele te dá. E aí ele te dá um carro velho ali. E ele diz, olha, esse carro velho aqui, tu pode passar por todos os sinais. Passa com tudo aí. Tá tranquilo. Isso é o pecado. Isso é uma ilustração que eu tô fazendo aqui, uma parábola. Isso é o pecado. E aí tu entra naquele carro que Satanás te deu ali velho e tu passa por todos os sinais. Tu fuma, tu mata, tu rouba, tu faz o que tu quer. Tu faz todos os desejos que tua carne pede. Mas aí Cristo vem, morre na cruz para te dar a graça. Só que com Cristo é diferente. Cristo, ele te dá um carro novo, carro zero. Pensa no melhor carro que tu poderia ter na tua vida. Vou botar uma Ferrari aqui. E aí Deus pega e te dá uma Ferrari zero, nova. Isso é a graça. A graça é a Ferrari, é tua. Ele morreu na cruz para te dar a graça. Para pagar todas as vezes que tu transgrediu o sinal vermelho. Todas as vezes que tu transgrediu o sinal vermelho, ele foi lá e teve que morrer. Ele pagou toda a tua dívida, quitou tudo, deixou tu limpo e te deu uma Ferrari zero. Agora é sua. Mas pensa comigo, ele ia te dar essa Ferrari para tu continuar passando em todos os sinal vermelho e levando meio mundo de multa? Tu acha que sim? Tem lógica isso? Não, né? Então, ele pagou tuas dívidas, te deu uma Ferrari, a Ferrari é a graça, é tua, mas para poder tu continuar com essa Ferrari e manter ela, tu tem que andar direito, irmão, com ela. Tu tá vendo o sinal ali, tu tem que parar devagarzinho, passar. Se o sinal é 60, passa em 60. Se é 80, passa em 80. Abaixo. Significa que tu tá fazendo o quê? Obedecendo o sinal. Não tá mais levando multa. Tu tá guardando os mandamentos, guardando a lei. Tu não tá levando multa. Se tu pegar a Ferrari, Deus te deu, tu aceitou a Jesus como Salvador, ele te deu a graça. Tu agora é salvo. Ele te deu a Ferrari, tu pega. A Ferrari é a graça. Tu pega. E tu continua transgredindo o mandamento, adulterando, tá transgredindo o sinal, roubando, tá transgredindo o sinal, dando falso testemunho do teu próximo, tá transgredindo o sinal, tomando o nome de Deus em vão, que é um dos mandamentos, tá transgredindo o sinal, quebrando o santo sábado, que é o 4º mandamento, tá transgredindo o sinal. E aí tu vai enchendo o carro de multa. Pecado. E aí Deus vem e diz assim, olha, aí tu vai lá e pede perdão. Senhor, por favor, me perdoa. Aí Deus vai lá e olha, eu te dei o carro, eu te dei a graça. O carro é a graça, mas tudo bem. Vou pagar tuas multas de novo. Aí ele vai lá e paga tuas multas. Tá limpo. Pedisse perdão? Tá limpo.
Mas tu vai lá e continua fazendo a mesma coisa, irmão. Tu acha qual é o resultado disso? Pede perdão e faz, pede perdão e faz. E nem se esforça para parar. Aí o texto de Hebreus diz: não resta mais sacrifício. Vai ter uma hora que teu pai vai fazer assim. Faz o seguinte: me dá o carro. É a graça, perdesse. A partir de hoje eu não pago mais tuas multas, porque tu não quer mudar, já vi que tu não quer. Por isso que Paulo diz: não há mais sacrifício. Me dá. E a partir de hoje tu tá por conta. Se afunda agora, passa o sinal vermelho do jeito que tu quer. E aí tu perde tua salvação. Então todos os textos que eu li aqui, se você agendou, se você gravou todos os textos que a gente estudou hoje aqui, você percebeu hoje dentro da Bíblia que o sábado é um dia perpétuo. Guardaram lá atrás, guardaram na igreja primitiva e a gente vai guardar em Isaías. Isaías diz que a gente vai guardar no novo céu e na nova terra. Por que essa geração de hoje não quer guardar? Então que Deus abençoe você, que Deus toque o seu coração. Mais uma vez eu digo, compartilhe essa mensagem. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos abençoe.